Boa tarde, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados do primeiro trimestre de 2025. É um prazer estar com vocês hoje. Esse evento será apresentado em português com tradução simultânea para o inglês. Os links para ambos os idiomas eles se encontram no nosso site de relacionamento com investidores da Petrobras. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Estão presentes conosco hoje Magda Chambriard, presidente da Petrobras, que falará na abertura, mas por conta de um compromisso não poderá ficar conosco na sessão de perguntas e respostas. Os diretores Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, Cláudio Schlosser, diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Fernando Melgarejo, diretor executivo financeiro de Relacionamento com Investidores, Ricardo Wagner, diretor executivo de Governança e Conformidade, Maurício Tomasquim, diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade, Renata Baruzzi, diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Silvia dos Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção, e William França, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos. Para iniciar a palavra, então, passo a palavra, então, à nossa presidente, Magda Chambriard, para suas considerações iniciais. Por favor, Magda, pode prosseguir. Senhoras e senhores, muito bom dia. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre os nossos resultados do primeiro trimestre de 2025. Eu considero que eles foram excelentes resultados, mas eu vou aproveitar o momento também para chamar a atenção para o cenário desafiador do preço de petróleo, que ora se apresenta para nós e que está a exigir de nós um esforço redobrado. Senhoras e senhores, sair de $84 por barril no primeiro trimestre do ano passado, enfrentar um primeiro trimestre de 2025 com uma média de $75 por barril e entregar os resultados que estamos entregando aos senhores não foi tarefa fácil. É uma tarefa árdua, levada a termo com muita dedicação e com muita sabedoria pela diretoria colegiada da Petrobras e por todo o seu corpo técnico. O que nós temos para frente é mais desafiador ainda. Estamos hoje no segundo trimestre de 2025 com petróleo a $65 por barril, uma diferença de praticamente $20 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Temos a certeza e estamos empenhados em resolver essa questão, entregando bons resultados, dedicando muito esforço e muito empenho em prol da disciplina de capital para 2025. Esse cenário desafiador de $65 por barril exige e vai exigir de nós simplificação de projetos, garantia de boas margens de comercialização dos nossos produtos, significativa redução de custos e muita cooperação entre as diversas áreas da companhia em prol dos melhores resultados possíveis para o nosso negócio. Isso é o que nós já estamos endereçando. E é isso que todas as grandes petroleiras estão fazendo. E nós, por óbvio, não poderíamos deixar de praticar esse esforço em prol de melhores resultados num cenário desafiador como o de $65 por barril. É nesse cenário que nós vamos falar e vocês vão ouvir demais de nós algumas palavras como austeridade, simplificação e otimização de projetos, redução de custos de investimento, de custos operacionais e de overhead. Nossos produtos, e nós sabemos disso, são valorados pelo mercado internacional
eles variam com preço e com taxa de câmbio, sem que nós tenhamos controle dessas duas variáveis. O que nós sabemos e temos certeza disso é que nós temos a obrigação de reagir a essas flutuações. A Petrobras está absolutamente ciente da sua obrigação de reagir a essas flutuações. Quando o preço sobe, nós temos mais conforto para largar as nossas ideias. Quando o preço desce, é hora de apertar os cintos. Dito isso, eu deixo aqui essa mensagem aos senhores. Fiquem tranquilos, nós estamos endereçando a redução de custos em prol de um cenário desafiador com os melhores resultados possíveis para os nossos investidores, sejam eles governamentais ou privados. Mas eu também vou destacar, e não poderia evitar de destacar aqui, os excelentes resultados que nós tivemos no primeiro trimestre desse ano. Em primeiro lugar, eu gosto de dizer que não há futuro para uma empresa de petróleo sem exploração, né? E gosto de dizer também que é isso que nós temos feito e é isso que nós temos trazido como resultado para a companhia. A agregação contínua de reservas e muito esforço em prol da exploração da margem equatorial brasileira. Nós acreditamos nesse potencial e vamos seguir em frente, brigando para ter a oportunidade de demonstrar para a sociedade brasileira e para os nossos investidores que nós temos ganhos relevantes a buscar com a exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira. Nesse aspecto de exploração, como eu disse aos senhores, nós temos sido muito bem sucedidos. A todo tempo nós temos agregado um pouco mais de reservas. E nós temos feito isso principalmente no pré-sal. Semana passada mesmo, nós notificamos mais uma descoberta no pré-sal no bloco de Arã. Tudo dando certo e nós acreditamos que vai dar. Em breve nós vamos pensar em produção antecipada para o bloco de Arã. Mais pré-sal com óleo de boa qualidade, sem contaminantes, porém ainda com uma rocha desafiadora em termos de projeto, mas isso é o que nós sabemos fazer. Um pouco antes da descoberta de Arã, dessa segunda descoberta de Arã, nós fizemos uma descoberta, dessa vez na Bacia de Campos, na área do norte de Brava. Fizemos também descobertas na Colômbia e tivemos um excelente teste de formação na área offshore da Colômbia. Um bloco que, se tudo der certo, também será responsável por atender todo o consumo de gás da Colômbia. Vamos torcer para que isso aconteça dessa maneira. Mas isso, senhoras e senhores, não é tudo. Nós ainda temos muitas oportunidades pela frente, seja na margem leste do Brasil, seja na margem equatorial brasileira. Não vamos esquecer da Bacia de Pelotas, onde nós estamos explorando, fazendo sísmica, e em breve vamos pensar também em perfuração de poços. Como a diretora Silvia, mais adiante, vai dizer para vocês, nós temos aí cerca de 50 poços exploratórios para furar nesse quinquênio. E aí, repetindo o que eu falei no início, estamos orgulhosos disso, porque uma companhia de petróleo não tem futuro sem exploração, e nós queremos uma Petrobras forte, longeva e contributiva para os nossos investidores, sejam eles governamentais ou privados, e para a sociedade brasileira como um todo.
Buscamos novas reservas ao mesmo tempo que trabalhamos pelo desenvolvimento dos campos já descobertos. E os senhores estão vendo nossos resultados. No primeiro trimestre desse ano, nossa produção aumentou 5,4% em relação ao trimestre anterior. Esse aumento contribuiu decisivamente para o nosso resultado financeiro. O óleo é o nosso principal produto. E com ele, e principalmente por ele, nós geramos 8,5 bilhões de dólares de caixa com nossas operações e alcançamos um lucro líquido de 6 bilhões de dólares. Na sequência dessa minha fala, o diretor Melgarejo vai detalhar o nosso desempenho financeiro e chamar atenção para o impacto das variações do preço do petróleo Brent e da nossa taxa de câmbio. E vocês vão lembrar que no trimestre anterior, a desvalorização do real impactou negativamente os resultados da nossa companhia. Nesse trimestre, ocorreu o oposto. Recuperamos uma parte daquelas perdas. A valorização do real impactou negativamente o nosso lucro. Sem o efeito, principalmente do câmbio, nosso resultado teria sido de 4 bilhões de dólares. Nada mal, mas melhor ainda foi de ser 6 bilhões. Nossos resultados são sempre muito impactados pelo preço do petróleo e pela taxa de câmbio, como o de todas as petroleiras. E ambas essas variáveis são variáveis sobre as quais nós não temos o controle. E é por isso mesmo que nós temos dito que esse momento é um momento de austeridade, um momento de controle geral de custos. Temos que continuar a fazer o que nós fazemos bem, que é explorar, produzir petróleo e derivados e comercializar esses derivados e esse petróleo com a melhor margem de lucro possível. Mas nós precisamos fazer isso. E esse momento nos impele cada vez mais a isso, a fazer isso com disciplina de capital, buscando grande redução de custos, a maior redução de custos possível. E passada essa mensagem, que eu creio que acalma os senhores investidores quanto às possibilidades de gastança da companhia, nós não estamos aqui para isso, eu repito, né? Nós vamos destacar os nossos resultados físicos desse primeiro trimestre, que, como eu disse, foram muito bons e respaldam a capacidade técnico-gerencial dessa empresa. No dia 15 de fevereiro, entrou em produção a FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios. Ela foi a primeira de uma série de 5 plataformas que vão tornar o campo de Búzios o maior campo do Brasil disparado. Essa plataforma tem capacidade de produção de 225 mil barris de petróleo por dia, além do gás. Como eu disse, ela foi a primeira de uma série de 5 gigantes que integrarão as instalações do campo de Búzios. Em 3 de março, a FPSO Almirante Alexandre de Gusmão chegou no campo de Mero. O Alexandre de Gusmão também vai operar no pré-sal da Bacia de Santos. E a sua ancoragem foi concluída em apenas 10 dias. Senhoras e senhores, eu chamo a atenção para esses 10 dias. Isso é um recorde na Petrobras. O início da produção da FPSO Alexandre de Gusmão está previsto para o final do segundo trimestre desse ano, início do terceiro trimestre.
Com isso, serão mais 180 mil barris por dia operados pela Petrobras no pré-sal. Do lado do refino, nós também concluímos o revamp do Trem 1 da refinaria de Pernambuco, a RENEST, elevando de cerca de 80 mil barris de petróleo por dia refinado para 130 mil barris por dia de capacidade de processamento dessa refinaria. Senhoras e senhores, com muito pouco investimento, ou seja, com a introdução da unidade de SOX, mais um pequeno revamp feito em termos de manutenção, nós praticamente dobramos a capacidade do Trem 1 da RENEST. Isso parece simples, mas não é pouca coisa. São 50 mil barris por dia a mais de carga processada, 70% dessa capacidade gerando óleo diesel, que é o nosso principal produto. Como eu disse, isso significa mais diesel no mercado. E quando nós concluirmos o Trem 2, que está em licitação, serão 260 mil barris por dia processados no Nordeste brasileiro, um mercado ávido por diesel. E eu gosto de dizer que entre todas as refinarias, em todas as refinarias, nós estamos fazendo mais esforço por diesel, mais esforço por diesel S10, que é aquele muito menos emissor e de muito maior valor agregado. Mas que, especialmente na RENEST, entre todas as refinarias, essa é a que tem a maior conversão de óleo cru em diesel. Nós estamos falando de uma conversão da ordem de 70%. E isso mostra quão moderna e viável economicamente é essa refinaria. Anunciamos também nesse trimestre a entrada em operação do segundo módulo da unidade de processamento de gás natural do Complexo de Energias Boaventura, localizado em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Somando-se ao primeiro módulo, a capacidade total de processamento dessa unidade vai chegar a 21 milhões de metros cúbicos por dia, aumentando a oferta de gás natural e também dos seus produtos derivados, incluindo GLP, para o mercado brasileiro. Estamos também próximos de inaugurar o novo HDT da Replan. Essa nova unidade terá capacidade de produzir 63 mil barris por dia de diesel S10. Como eu disse para os senhores, o nosso esforço por ampliação de capacidade, por ampliação do fornecimento e da produção de diesel, e em especial do diesel S10, é real. São os nossos produtos de maior valor agregado e, como eu disse para os senhores, nós estamos buscando a maior atratividade possível para os nossos investimentos. O diesel S10 ele tem alto valor agregado porque ele emite muito menos, né? É muito menos enxofre na atmosfera, é quase nada de enxofre na atmosfera. Esse alto valor agregado mostra para a gente também que não apenas estamos buscando mais valor, mas estamos buscando também produtos com muito menores emissões. Continuamos atentos às oportunidades de descarbonização, é isso que isso significa. E é por isso também que realizamos em fevereiro a primeira venda de bunker combustível de navios com 24% de conteúdo renovável no mercado asiático. Esse eu considero um grande feito,
abrimos o mercado asiático para um produto de alto valor agregado, produzido e comercializado pela Petrobras. O produto é uma mistura de 76% de óleo combustível mineral e 24% de biocombustíveis, feito com óleo de cozinha usado. De novo, a mistura desses dois componentes gera para nós um produto altamente valorizado no mercado internacional. Estamos desenvolvendo novos produtos em direção ao mercado de baixo carbono, de novo, um mercado altamente atrativo para nós, inovando para gerar valor e viabilizando soluções em novas energias e em descarbonização. Além disso, em março, nós firmamos uma parceria com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para reflorestar a Amazônia, no âmbito de um programa Pró-Floresta Mais, um dos maiores programas de compra de créditos de carbono de restauração no Brasil. Nós vamos promover a restauração de até 50 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia. Só para os senhores terem uma ideia, isso equivale a 50 mil campos de futebol e a captura de cerca de 15 milhões de toneladas de carbono, equivalente ao emitido anualmente por cerca de 9 milhões de automóveis movidos a gasolina. Esse é um projeto estruturante em prol do clima, mas é um projeto estruturante em termos de reputação. E é um projeto que planta uma semente da descarbonização e de um momento em que a Petrobras planeja fazer dinheiro com captura de CO2. Estamos confiantes no nosso plano estratégico Visão 2050, sem esquecer que um preço de Brent baixo nos impõe desafios adicionais e que nós devemos revisar o nosso plano, gerando um plano de negócios 2026-2030, considerando a necessidade de vencer esses austeros desafios que a redução dos preços nos impõe. E vamos fazer isso com medidas de preservação de caixa, redução de custos e disciplina de capital. Isso é parte dos nossos valores. O compromisso com o Brasil, o compromisso com os nossos investidores, sejam eles governamentais ou privados, tudo isso é parte dos nossos valores. E é por isso que nós vamos continuar investindo, continuar focando em projetos de maior financiabilidade, gerando empregos, pagando tributos e movimentando a nossa economia. E ganhando dinheiro para os nossos investidores, sejam eles governamentais ou privados. É isso que nós estamos fazendo aqui, gerando a companhia com o maior rigor possível, com a maior dedicação possível, acreditando no potencial no Brasil e sabendo que nós estaremos bem se o Brasil estiver bem. Então, essa é uma sinergia importante, é preciso que todos nós entendamos isso, porque o nosso resultado depende de um ótimo mercado brasileiro. O mercado brasileiro é hoje o 6º maior mercado consumidor de derivados de petróleo do mundo. Não é um mercado para ser desvalorizado, é um mercado para ser enxergado pelo valor que tem, e é por isso que eu digo que nós andamos juntos. A Petrobras se valoriza com o valor do Brasil e o Brasil se valoriza com o valor da Petrobras. Essa é uma via de mão dupla.
E é por isso que nós estamos comprometidos com esse caminho a seguir, estamos comprometidos também com o nosso planejamento, com gastos em níveis adequados ao planejamento efetuado, ao patamar de preços de petróleo que ora se apresenta. Tenho a certeza que uma Petrobras forte e longeva é o objetivo comum de todos. Funcionários da Petrobras, diretoria da Petrobras, sociedade brasileira e investidores da Petrobras, sejam eles governamentais ou privados. Dito isso, nós agradecemos a confiança de todos vocês, nossos acionistas, parceiros, trabalhadores, e estamos determinados a superar e superar os desafios que se apresentam e aproveitar todas as oportunidades que para nós se apresentem. Muito obrigado pela presença de todos nesse evento e vamos prosseguir aqui com as demais apresentações. Infelizmente, eu não vou poder ficar para todas, mas já aí desejo a vocês todo o empenho possível em olhar as suas recomendações de compra. Queremos todos vocês investindo na Petrobras e vamos ficar orgulhosos de tê-los convencido a praticar recomendações de compra. Muito obrigada. Obrigado, Magda. Agora iniciaremos a apresentação sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025. Vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Fernando Melgarejo. Fernando, por favor, você pode prosseguir. Bom dia a todos. Presidente Magda, obrigado pela mensagem. Agradeço aqui a todos pela presença em mais um webcast da Petrobras. Vou começar apresentando os principais destaques do primeiro trimestre de 2025. Após a apresentação, estaremos aqui, eu e os demais diretores, para responder a sessão de perguntas. Bom, vamos para o slide 5, é o que está na tela, né? Que traz os destaques financeiros da companhia. Reportamos um EBITDA ajustado, sem eventos exclusivos, de 10,7 bilhões de dólares, 8% acima do último trimestre de 2024, e lucro líquido sem eventos exclusivos de 4 bilhões de dólares. Nossa geração de caixa continuou forte, com fluxo de caixa operacional na ordem de 8,5 bilhões de dólares e fluxo de caixa livre na ordem de 4,5 bilhões de dólares. Destacamos também nossas contribuições. Aprovamos 11,7 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio relacionados ao primeiro trimestre de 2020, e pagamos mais de 65 bilhões de reais em tributos só nesse trimestre. Esse crescimento em várias métricas é fruto de um trabalho árduo e de estratégia bem implementada que demonstram a solidez financeira da Petrobras. Nosso compromisso é claro: continuar gerando retorno para nossos acionistas, incluindo a sociedade brasileira, de forma responsável e consistente. No slide 6, seguinte, trazemos o detalhamento do EBITDA e do fluxo de caixa operacional logo à direita. Aqui vale destacar o efeito da nossa performance operacional no resultado, com maior produção e maiores volumes comercializados. O EBITDA ajustado sem eventos exclusivos foi da ordem de 10,7 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento de 8% em comparação ao quarto trimestre de 2024. Como falei, esse aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento das vendas do petróleo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, além do aumento do crack spread do diesel. No que tange ao fluxo de caixa operacional, à direita, tivemos um crescimento de 4% em relação ao trimestre anterior, totalizando 8,5 bilhões de dólares. No slide seguinte, slide 7, como vocês podem ver nesse gráfico, nosso lucro líquido no trimestre foi de 6 bilhões de dólares. Sem considerar os eventos exclusivos, no entanto, o resultado foi da ordem de 4 bilhões, um aumento, ainda assim, de 31% em relação ao trimestre anterior. Na tabela abaixo, observamos como foi o cenário externo. Parte da melhora do resultado reflete o aumento de 28% do crack spread do diesel, a valorização de 1% do Brent, trimestre a trimestre, e a apreciação de 7% do real em relação ao dólar de final de ano. Passamos agora para o slide 8.
No primeiro trimestre de 2025, os investimentos totalizaram 4,1 bilhões de dólares, o que representa uma redução de 29% em relação ao último trimestre de 2024. Esse volume de investimento corrobora a mensagem que trouxemos para vocês em nosso último webcast, quando falamos que não veríamos o nível de CAPEX do primeiro trimestre no primeiro trimestre de 2025. Vocês lembram que, no quarto trimestre do ano passado, tivemos um CAPEX maior por causa da redução do descasamento do avanço físico-financeiro das unidades próprias para o campo de Búzios. O CAPEX do primeiro trimestre de 2025 foi menor que o quarto trimestre de 2024, mas é maior quando comparado com o CAPEX do primeiro trimestre do ano passado. Houve um aumento de 34%, principalmente em função dos avanços em grandes projetos do pré-sal da Bacia de Santos, em especial nos novos sistemas de produção do campo de Búzios e Atapu. No slide 9, slide seguinte, trouxemos um pouco da materialização dos investimentos realizados. Vocês podem observar que estamos investindo mais, mas também entregando mais. São investimentos vinculados a maiores entregas físicas que sustentam a curva de produção e asseguram o cronograma de entrada dos novos sistemas. A aceleração do CAPEX realizado no final de 2024 permitiu encurtar o gap físico-financeiro em 14 pontos percentuais, refletindo nosso compromisso no cumprimento de pacotes e na redução nos riscos de atraso. Listamos aqui alguns dos resultados que mostram a evolução das entregas nos últimos 12 meses. Destaco que as 5 plataformas que estavam em construção no primeiro trimestre de 2024 saíram de 51% para 76% de avanço físico. Além disso, demos início à construção de mais 2 plataformas, chegando a 7 unidades em construção neste ano. Nosso CAPEX maior em relação ao passado reflete o número maior de plataformas próprias que estamos construindo e traz o benefício de não termos plataformas afetadas entrando no médio prazo com impacto na nossa dívida. Também dobramos o número de interligações de poços em um ano. Foram 16 poços interligados no primeiro trimestre de 2025 e 8 no primeiro trimestre do ano passado. É a nossa melhor marca em um trimestre nos últimos 8 anos de Petrobras. Realizamos 27 intervenções de perfurações e contemplações em novos poços, um crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Ou seja, estamos realizando mais perfurações e interligando poços e avançando na construção das novas unidades que sustentarão a nossa curva de produção. São projetos de investimento que geram valor para os nossos acionistas e se traduzirão em crescimento rentável nos próximos anos. No slide 10, trouxemos uma reconciliação entre o CAPEX competência e o investimento caixa do primeiro trimestre de 2025. Vocês podem observar que o investimento caixa do trimestre foi impactado pelo CAPEX pontualmente maior no quarto trimestre de 2024. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que existe uma defasagem normal entre as medições e as realizações de pagamentos. Isso significa que, em todos os trimestres, observamos um certo nível de descasamento temporal, algo absolutamente normal. No entanto, como houve uma grande concentração de medições no final do quarto trimestre de 2024, especificamente em dezembro, em função dos nossos esforços para a recuperação do gap físico-financeiro dos nossos sistemas, uma parcela significativa dos pagamentos foi realizada somente em janeiro, impactando, portanto, o investimento caixa no primeiro trimestre de 2025. Para ilustrar esse efeito, detalhamos nesse gráfico ponte o impacto desse descasamento temporal entre medição e pagamento. No primeiro trimestre de 2025, cerca de $1 bilhão que saíram do nosso caixa para investimento foram referentes às medições do quarto trimestre do ano passado, enquanto que $400 milhões foram medidos no primeiro trimestre e sairão no caixa somente no segundo trimestre de 2025, voltando, portanto, à normalidade. Quero aproveitar e chamar a atenção para a parcela referente ao IFRS 16. Esse montante é considerado no CAPEX competência, porém, na visão caixa.
é classificado como uma saída de recursos utilizados nas atividades de financiamento, uma vez que se refere a arrendamentos. Vamos agora para o slide 11, que apresenta os níveis de endividamento da companhia. No primeiro trimestre de 2025, observamos um aumento da dívida bruta que aconteceu, sobretudo, em função da entrada do FPSO Almirante Tamandaré. Trata-se de uma unidade afetada que impacta nosso custo de arrendamento. Lembrando, a capacidade de 225 mil barris dias e o ramp-up desse FPSO pode acontecer ainda este ano. Importante reforçar aqui que a dívida segue dentro do limite definido no Plano de Negócio 2025-2029, com teto de endividamento de 75 bilhões de dólares. Dessa forma, mantemos uma estrutura de capital eficiente e mais flexível. Agora, no slide 12, como vocês podem ver, seguimos comprometidos com a distribuição dos resultados gerados e a sustentabilidade financeira da companhia. Com a dívida bruta sob controle, dentro do patamar estabelecido no plano de negócios e resultados positivos, nosso Conselho de Administração aprovou ontem a distribuição de remuneração acionista relativa ao primeiro trimestre de 2025 de 11,7 bilhões de reais, equivalente a 0,91 centavo por ação, que serão pagos em duas parcelas, como sempre acontece na Petrobras, uma em agosto e a outra em setembro. No slide 13, conseguimos ver a importante contribuição em tributos de nossas atividades. Somando tudo, foram 65,7 bilhões de reais pagos em tributos à União, estados e municípios, incluído, portanto, a participação governamental. Além disso, destinamos cerca de 66 milhões de reais em investimentos socioambientais voluntários e patrocínios. São mais de 200 iniciativas entre projetos sociais, ambientais e patrocínios culturais, esportivos e de ciência e tecnologia. Sempre fazemos questão de trazer esses valores para mostrar para vocês como o desempenho da Petrobras se materializa em impacto positivo para a sociedade brasileira. Aqui só trazemos os impactos diretos, tem o indireto também, que tem um tamanho exponencial no todo. Chegando aos últimos slides, acabamos de ver como foi nosso desempenho no primeiro trimestre de 2025, mas nossa atenção, e a de vocês certamente, e a presidente já antecipou, está no momento atual e em como a companhia está preparada para esse cenário de Brent mais baixo. O primeiro ponto que gostaria de lembrar a vocês é que a Petrobras tem um plano estratégico e uma governança de aprovação de projetos que preparam a companhia para gerar valor em cenários adversos de preços. Colocamos aqui uma tela do nosso plano de negócio divulgado no ano passado, em que já falávamos da nossa robustez, mesmo em cenário de preços de petróleo mais baixo. Nossos projetos de EP precisam demonstrar VPL positivo em cenários de até 45 dólares por barril. Além disso, o Brent de equilíbrio prospectivo da nossa carteira de EP é em média, 28 dólares o barril. Nosso plano conta ainda com uma carteira em avaliação, composta por projetos sujeitos a condições de não afetar a estrutura de capital da companhia, além da comprovação de retorno em cenário de robustez, como todos os demais projetos. Quanto à nossa política de remuneração ao acionista, a fórmula já assegura dividendos compatíveis com diferentes preços de petróleo, sem comprometer a sustentabilidade financeira da companhia. Portanto, confiamos na nossa estratégia e na nossa governança. Reforço que a nossa estratégia de longo prazo está mantida, mas isso não significa que não estejamos plenamente cientes e atentos ao cenário mundial de preços mais baixos na nossa indústria. Por isso, vamos ao próximo slide. Estamos incorporando ações de redução de custos e adequando o plano de negócio à nova realidade. Aqui no último slide, trazemos alguns exemplos que estamos fazendo. Temos 3 frentes de trabalho principais. Primeiro, medida para minimizar os efeitos inflacionários com otimização de gastos. Aqui estamos falando basicamente de redução de gastos corporativos transversais, buscando voltar a níveis do passado. Segundo, ações que visam mitigar o impacto de preços menores no fluxo de caixa livre, e vou trazer alguns exemplos.
Simplificação de projetos de engenharia. Já estamos fazendo isso nos projetos do SEAP. Reavaliação de escopo de projetos licitados recentemente e que não tiveram boa atratividade. Temos como exemplo o Revit, Albacora, Marlim Leste, Marlim Leste Sul e Barracuda e Caratinga. Redução de custo de hibernação de sistemas que aguardam descomissionamento. Reavaliação da estrutura de custos de sistemas maduros, como campos terrestres. E, por fim, né, em nosso portfólio serão priorizados projetos que tragam fluxo de caixa positivo em horizontes menores. Entre as ações dessa frente, temos maior rigidez na inclusão de novos projetos na carteira de implementação, repriorização de projetos em implantação com maiores retornos nos curtos e médios prazos. E vamos continuar estudando medidas de adequação para reforçar sempre a nossa resiliência. Manteremos vocês informados dos desdobramentos e impactos dessas ações. Finalizo aqui minha apresentação e agradeço mais uma vez a todos pela atenção. Devolvo a palavra para o Eduardo, que dará início à sessão de perguntas e respostas. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fernando. Vamos, então, à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vai ser do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, a palavra está com você. Oi, obrigado. Bom dia, obrigado pelo espaço para fazer minhas perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta na linha da alocação de capital. Se vocês pudessem, por favor, nos dar um update sobre alguns potenciais processos, como eventualmente a recompra da refinaria na Bahia, também sobre o etanol, se vocês fizeram algum progresso nessa frente. E, por fim, como vocês bem mostraram, a maior parte dos projetos da empresa são resilientes a níveis de preço de petróleo super baixos, mas só para confirmar, até o momento vocês entendem que não há necessidade de fazer nenhuma mudança, né, no plano de investimento, e como um follow-up nesse ponto, vamos imaginar um cenário em que o petróleo caia mais, existem áreas específicas onde eventualmente vocês podem fazer alguns ajustes, seja em investimentos onshore ou outras áreas onde o retorno seja menor do que em águas profundas. Enfim, é mais uma pergunta abrangente aí no tema de alocação de capital. Obrigado. Obrigado, Bruno. Fernando, por favor. Bruno, tudo bem? Sobre RLAN, a gente não teve nenhuma evolução, então continuamos com a mesma lógica, né, de que a gente pode olhar assim qualquer investimento, qualquer M&A, mas fica, né, a situação de que tem que ter um retorno compatível com o nosso investimento, mas para RLAN não tem nada de novidade, não teve nenhum avanço sobre isso. Sobre capital, Bruno, seria importante eu trazer para vocês que a Petrobras vai fazer esse ano 72 anos, né? A gente trabalha com uma commodity que está intrínseco a volatilidade nela, né, dessa commodity, e o aprendizado da Petrobras em 70 anos, né, trouxe uma estrutura em que tudo aqui é pensado também em momentos de volatilidade. E não foi diferente quando a gente construiu o planejamento estratégico 2025-2029, que levamos em consideração isso. Algumas questões importantes sobre resiliência. Nosso break-even é de $28 o barril. Tudo em IEP, a gente trabalha com uma testagem, né, nos nossos modelos, a $45 o barril. Se não passar por 45, o projeto não vai à frente. A gente, então, nesse ano, até agora, a gente não vê nenhuma mudança do que nós planejamos em relação a CAPEX, tá? Então, está mantido o que a gente pretende fazer, né, sem nenhuma alteração. Obrigado, Fernando. Vamos agora às perguntas do Caio Ribeiro, do Bank of America. Caio? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, né, recentemente a Shell informou que ela estaria saindo, né, de alguns blocos no offshore do Caribe, onde eles detêm uma participação junto com a Ecopetrol. E dado que a Petrobras, né, tem participação no bloco Tayrona, né, junto com a Ecopetrol, e, portanto, uma presença, né, em ativos offshore no Caribe,
Minha pergunta seria se vocês teriam interesse, né, em avaliar e até assumir essa participação da Shell, se a Ecopetrol formalizar, né, essa busca de um novo parceiro para esses campos. E, em segundo lugar, né, apesar dos ajustes, né, no preço do diesel recentes, a gente ainda vê um prêmio em relação ao PPI para o diesel, né, em volta de 6%, e especialmente para a gasolina, né, em que a gente calcula perto de 10%. Então, minha pergunta seria se vocês poderiam nos passar uma cor, né, sobre essa tomada de decisão recente, né, de ajustar o preço do diesel e não da gasolina, e se vocês enxergam motivo para novos ajustes hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Vou passar primeiro a diretora Silvia para responder a primeira pergunta, depois o diretor Schlosser vai endereçar a segunda. Por favor, Silvia. Ok, boa tarde, Caio. Sim, a Shell está se desfazendo aí desse ativo, né? Assim como esse e outros mais, nós avaliamos dentro do nosso portfólio, né? Então, a gente está num processo constante de avaliação de oportunidades e ver o que dá melhor se ajusta, o que dá o melhor retorno e que seja mais significativo, né? Nesse mesmo sentido, é bom sempre a gente falar que a área de exploração, como a própria presidente sempre menciona, não dá para seguir interpretação, como também de portfólio. E sim, a gente avalia todos eles. Mas lá na Colômbia, além da nossa descoberta, a gente está perfurando lá dois poços, né? Um deles é o Buena Sorte, que também o nome, né? O nome indica, está chegando próximo. Espero estar dando uma boa sorte e bons resultados também nessa área. Mas sim, a gente avalia a possibilidade, mas dentro do nosso portfólio global. Obrigado, Silvia. Schlosser, por favor. Oi, Caio, boa tarde, obrigado pela pergunta. Antes de entrar diretamente aos pontos que foram colocados, seria importante destacar que a gente, obviamente, busca enxergar os movimentos do mercado internacional, mas a estratégia comercial da Petrobras ela não leva em consideração apenas as cotações internacionais. Gostaria, antes de falar diretamente na pergunta, aproveitar que agora em maio, dia 19 de maio, a gente completa 2 anos aí de implantação da estratégia comercial, da nova estratégia comercial que leva em consideração todos esses aspectos. Com relação à tua pergunta, Caio, eu acho que tem 2 pontos, né, para a gente esclarecer, assim, tentar endereçar essa questão do diesel e gasolina. Nós enxergamos efetivamente um olhar particular para cada um dos produtos. Por que ele é particular? Porque, ao contrário do diesel, que tem uma tendência de queda no mercado internacional, a gasolina vive um momento de ascendente pela driving season americana. Então, existe um movimento de tendência de recomposição de estoques nos Estados Unidos, especialmente, onde o consumo da gasolina tende a subir e pressiona um pouco as cotações internacionais. Então, a gente, além de olhar para essas cotações em si, a gente vê as nossas, digamos, potencialidades internas do país, especialmente na nossa capacidade de refino, o petróleo produzido e a nossa logística. Então, a gente não fica, basicamente, nessa questão do diesel e gasolina, a gente vê de uma forma um pouco mais ampla. E o outro aspecto fundamental diz respeito aqui à questão da volatilidade externa, que, como todos sabem, nós temos fatores geopolíticos extremamente fortes aí pressionando, né, os preços, sejam eles dos petróleos, os spreads de produtos, eles estão bastante pressionados e com alta volatilidade no mercado. Só para dar um exemplo, aí em abril, no início de abril recente, a gente só com fake news aí de suspensão e revisão de tarifas, o óleo praticamente ele disparou $4 em questão de 15 minutos. E depois desmentido, ele caiu efetivamente aquilo. Então, o mercado está bastante volátil. E nós não transferimos aí essa volatilidade como acontecia no passado. No passado, a estratégia comercial anterior, você tinha, em alguns anos, mais de 90 ajustes ou reajustes dos preços dos combustíveis. Isso garante uma estabilidade. Só para a gente comparar, por exemplo, do diesel, nós ficamos aqui mais de 400, são quase 400 dias com o preço do diesel estável, e isso com grandes variações. Isso tem um valor
significativo, digamos, para a sociedade, para a economia de uma forma geral, e com o cumprimento e na íntegra da estratégia comercial da Petrobras. Nós temos aqui ajustes da gasolina, como você comentou, o último foi em julho de 24. Então, são mais de 300 dias aqui de preços estáveis, enquanto isso o mercado ele oscilou bastante para cima. E a gente faz esse acompanhamento aqui diário dos preços, das cotações, e faz uma avaliação muito da nossa capacidade logística, como falei, e a infraestrutura que nós temos aqui no país. Então, de uma forma geral, para completar, eu queria reforçar, né, que para o diesel, frente aos parâmetros de mercados e da nossa estratégia comercial, nós fizemos recentemente 3 reduções de preço. Nós viemos de um primeiro trimestre bastante interessante, nós avançamos no Centro-Oeste, Centro-Oeste mais uma vez cresceu 9,2%, nós capturamos uma parcela muito significativa desse incremento no Centro-Oeste, no primeiro trimestre, que representou uma ampliação de praticamente de 72% para praticamente quase 74% do mercado do diesel. Aproveitamos isso. Mais recentemente, nós tivemos aqueles 2 efeitos, o efeito tarifaço e a guerra comercial, mais o anúncio da OPEP em termos de retomada da produção, e isso fez com que houvesse uma redução significativa. E por isso nós tivemos 3 reduções. Só para ter uma ideia, nós fizemos umas 3 reduções, completaram 0,45 centavos aí no litro, e a expectativa que a gente também teria para que cerca de 0,39 se refletisse aí em redução de custos nos consumidores, mas isso também não aconteceu. Então, para concluir, a gente olha esse conjunto todo de elementos para decidir como a gente vai aplicar os reajustes e conduzir, então, da melhor maneira a estratégia comercial. Obrigado, Schlosser. Obrigado, Silvia. Vamos às perguntas do Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Por favor, Rodolfo, a palavra está com você. Ok, obrigado. Boa tarde a todos também. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta a respeito de custos. Eu achei que é bastante interessante a mensagem da presidente de ter que ajustar a companhia para esse cenário de preço de petróleo mais baixo. E eu gostaria, e a gente até tem notado e discutido com investidores, colocamos no nosso relatório analisando o resultado sobre o fato de que o lifting cost tem subido um pouquinho. Então, a gente gosta muito de ver esse foco de novo em redução de custo. Eu ia pedir, então, para vocês, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor a respeito de quais são as iniciativas, aonde está o maior potencial e, se possível, né, qual é a ambição aí que tem de valor a ser capturado. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, eu acho que o cenário de preços mais baixos, a gente obviamente vai ver a empresa sendo mais conservadora em relação ao uso de caixa, mas a gente queria saber também se, pensando na alocação de capital, se teria espaço para, eventualmente, nesse esforço de rever gastos, etc., eventualmente a gente vê a CAPEX um pouquinho mais para baixo, abrindo espaço até para um eventual dividendo extraordinário ao longo do ano. Muito obrigado, gente. Obrigado, Rodolfo. Vou passar para o Fernando. Fernando, por favor. Então, tudo bem, Rodolfo? Vamos começar pela segunda questão, né, que é CAPEX. Primeiro, eu queria dizer o nosso compromisso aqui dessa diretoria. Qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é com a sustentabilidade da empresa, né? Ser importante para a sociedade e remunerar adequadamente todos os nossos investidores, né? Então, quando a gente se depara com um Brent menor, algumas medidas a gente vem tomando, né? Como a gente já antecipou, tem uma otimização de gastos transversais, que para compensar a inflação e voltar a níveis históricos, esse é um dos objetivos. Simplificação de projetos, a gente teve um projeto que postergou ele para revisar a questão da engenharia, tornar um projeto mais eficiente.
né? E priorização também de projetos, aqueles que tenham tragam fluxos de caixa positivos de uma forma mais antecipada, né? Voltou? Deu uma travada aí, gente. Então, dentro do nosso portfólio de investimentos que temos, né, obviamente a gente tem ranqueado lá quais são os prioritários do ponto de vista financeiro e estratégicos também, e quais são os menos prioritários. Mas antes da gente chegar numa lógica de redução de CAPEX, né, eu acho que a gente tem que buscar todas as alternativas de redução de custo para que a gente consiga manter CAPEX e também consiga colocar os projetos, fazer a execução dos projetos, porque os projetos de hoje é o futuro da Petrobras amanhã. Então, priorizaremos de qualquer forma esse ponto. Silvia e Renata querem me complementar em questão de custos? Uma das formas de a gente avaliar a otimização e relação de custos, a gente tem visto bastante aqui no projeto que a gente está fazendo, um programa junto com a área de desempenho, é realmente a gente aumentar a nossa eficiência operacional, né? Que é uma forma da gente reduzir os custos das nossas áreas de offshore, né? E nas áreas onshore, realmente é uma redução significativa de todos os custos, para que ele fique realmente rentável, né? Mas informo que todos esses nossos ativos, eles hoje têm o retorno de investimento positivo e a gente vai continuar melhorando com essas otimizações e essa busca de redução de custo, sim, de forma bastante direcionada para que a gente consiga ter resultado e de forma de menor custo, né? Obrigado, Fernando. Obrigado, Silvia. Vamos às próximas perguntas do Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Vicente, a palavra está contigo. Obrigado, Edu. Obrigado, Magda e todo o time da Petrobras. Eu também tinha duas perguntas. Primeiro, faz um tempinho que a gente não vê alguns FPSOs de projetos de revitalização entregando crescimento. Então, Ana Nery, Maria Quitéria, né, são projetos aí que estão meio flat, a produção faz um tempinho. Queria entender se tem alguma dificuldade sendo enfrentada nesses projetos, se as revitalizações elas têm se provado rentáveis ou se já estaria na hora de repensar esses ativos aí, talvez abrir um programa de venda de ativos. Minha segunda dúvida é sobre a EBITDA de gás e energia, que caiu de forma bastante expressiva aí nesse trimestre, aí, por motivos aí já bem explicados no release. Queria entender se é possível imaginar que a companhia vai ter uma recuperação desse EBITDA com o ramp-up do Rota 3, em quais níveis de EBITDA o setor de gás e energia deve se estabilizar aí depois desse ramp-up. Obrigado. Obrigado, Vicente. Vou passar para a Silvia, para a Renata responder a primeira pergunta. Vicente, realmente a gente, quando lida com projetos de revitalização, ele tem um diferencial muito grande, que eles já são campos maduros e eles precisam, para que eles retomem o objetivo de produção, eles precisam de mais injeção de água, de mais poços produtores. Então, diferentemente do campo de pré-sal, que rapidamente ele atinge o topo, esse aqui leva mais tempo. No caso, por exemplo, de Maria Quitéria, de Ana Nery e Garibaldi, a previsão é só em 26, né? O mesmo acontecendo aqui com Maria Quitéria, né, que a gente antecipou, mas a previsão que a gente tenha ele atingir também é só para o final do ano. Então, são áreas que realmente requer mais poços, mais injeção de água, e ele leva um tempo maior de resposta, né? Então, isso já está meio que previsto nesse desenvolvimento. Ok? Renata, quer completar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. A produtividade dos poços do pré-sal chega a ser 50 até 60 mil barris por dia de um poço só, né? Então, por isso que, às vezes, com 4 poços, a gente topa uma plataforma. O que é diferente, que nem a Silvia comentou, dos projetos de revitalização. Mas só reforçando que todos os projetos de revitalização, eles passam nos nossos critérios de robustez. E um dos melhores projetos que a gente tem hoje na carteira é o Revit de Albacora,
né? Uma TIR excelente, um VPL excelente. Então, a gente vai continuar implementando esses projetos de revitalização. Lógico, como também foi dito aqui anteriormente, a gente está buscando bastante simplificação. E, mais uma vez, Revide Albacora, a gente está com o topside, que é uma das formas de a gente medir a complexidade de um projeto, de 35 mil toneladas. Quando a gente olha outros projetos, a gente estava vendo 60 até 70 mil toneladas, ou seja, a gente conseguiu simplificar bem a Albacora, ouvindo muito o mercado, tá? A gente conversou demais com o mercado, pedimos muitas sugestões de simplificação, implementamos. Então, o projeto de Revide Albacora está um dos melhores projetos da nossa carteira hoje. Obrigada. Obrigado, Silvio. Obrigado, Renato. Tomasquim, por favor. Então, em relação ao gás, Vicente, tem uma série de iniciativas que mostram que realmente a gente deve aí ter uma melhora na performance e no resultado do gás, que teve aí uma queda nesse último período. A primeira é justamente uma política aí bastante agressiva de captura de novos clientes, né, no Mercado Livre. A gente teve aí já um avanço bastante importante nesse trimestre, vamos ter outros previstos a seguir. Além disso, tem uma política de incentivo que foi lançada de um prêmio para a demanda, aumento da demanda no mercado, que atinge tanto as distribuidoras como o Mercado Livre, e isso também traz mais receita, mais clientes. O terceiro fator importante que mostra que a gente deve melhorar os resultados é justamente, acho que você mencionou, a operação plena da UPGN lá do Complexo Boa Ventura, né? E a Rota 3. Isso melhora muito o nosso portfólio de produtos, né? E aumenta a nossa competitividade. Tem mais dois outros aspectos importantes, justamente o primeiro, a questão do leilão que está programado para ocorrer, né? Nós estamos com 9 usinas existentes cadastradas nesse leilão e 2 usinas novas, e isso a gente está com boa perspectiva aí de contratar essas plantas, né? E, finalmente, o último fator que deve ser importante em termos de resultado é uma ação que a gente está tendo bastante intensa com vários stakeholders, né, com vários agentes, de discussão da base regulatória dos ativos de transporte, né, a chamada BRA, né, que a gente está pleiteando aqui uma isonomia entre os valores pagos pela Petrobras e os valores pagos pelos demais agentes. Então, as perspectivas aí para os próximos trimestres é justamente de uma melhora. Obrigado, Tomasquim. Vamos às perguntas agora do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Duas do meu lado também. Primeiro, falando do CAPEX, e obrigado pela ponte na apresentação, que é super útil para nós. Se vocês pudessem comentar um pouco na cadência, né, do que a gente deve esperar de CAPEX aí ao longo dos trimestres de 2025, né, se faz sentido pensar que começou o ano talvez ainda um pouquinho mais alto do que seria o normal, e aí se o segundo e o terceiro trimestre poderiam trazer níveis um pouco menores, sequenciais de investimento, antes de uma retomada no quarto tri, seguindo a sazonalidade normal, seria bacana. E a segunda pergunta, queria explorar um pouco a produção, como a presidente bem mencionou, o início do ano foi muito bom para a produção de petróleo no Brasil, talvez até acima das expectativas. Então, se vocês pudessem comentar como foi o pipeline de manutenção programada entre janeiro e abril, e quais unidades de alta capacidade tem parada programada para os próximos meses, só para a gente entender o quanto dessa recuperação de produção é por menos manutenção ou pelo ramp-up das novas unidades no pré-sal. Muito obrigado. Obrigado, Bruno.
Vou passar primeiro para o Fernando responder a tua primeira pergunta. Oi, Bruno. Obrigado pela questão. O primeiro ponto sobre CAPEX aqui, é importante esclarecer que a gente teve um carrego da medição realizada em dezembro e que se verificou o pagamento financeiro se deu no primeiro trimestre de 2025. Então, teve um efeito carrego e teve um efeito também da continuidade das medições que não terminaram em dezembro, finalizaram agora no primeiro trimestre e, portanto, no segundo trimestre a gente vai ter um pagamento adicional. Após esse período, tem uma normalização, não vai ter mais esses eventos extraordinários, não terão, então terá uma normalização. Tá? Então, a gente reforça aqui, o nosso guidance permanece em 18,5 bi, ajustando a questão do câmbio, né, em cima desse valor, e o objetivo é a gente entregar dentro do que a gente vem prometendo aí, que é o guidance de 18,5. Renata, você quer adicionar, por favor? Ok, Bruno. As paradas, né? As paradas programadas são assim absolutamente essenciais para a manutenção da plataforma, vida longa, segurança, garantia. Então, a gente tem um programa de paradas programadas para todas as plataformas, né? E nesse primeiro TRI não foi diferente. Nós tivemos sim a parada programada, foi deixamos assim cerca de 245 mil barris em função principalmente da P68, P70, o Cidade de Maricá, FPSO Cidade Unida dos Reis, na Bacia de Santos. Então, basicamente, o que nós tínhamos planejado, nós realizamos de parada programada nesse primeiro TRI, né? Que foi positivo, eu acho bom sempre reforçar. Do ponto de vista da produção foi muito bom e do ponto de vista das descobertas, que a gente teve 3 descobertas, né? Então, as 3 descobertas, pegando 2 em Arã, também o norte de Brava, queria mencionar aqui, que a gente juntando Forno e juntando o Forno, Brava e o norte de Brava, a gente praticamente tem uma unidade de pré-sal na área da Bacia de Campos. É a restauração, é a reconstrução da Bacia de Campos, aproveitando o petróleo que já tem lá, não só no pós-sal, mas no pré-sal, né? Então, essa descoberta é muito significativa e em breve a gente deve estar dando resultados de próximas unidades de produção, né? Então, além da produção, essas descobertas aí fortalecem muito a Bacia de Campos e também a Bacia de Santos. Obrigado, Silvio. Renato, você quer ainda comentar um pouquinho no CAPEX? Não, com relação ao CAPEX, Bruno, a gente fez um grande dever de casa ano passado, tá? A gente reviu todo o nosso processo de planejamento de CAPEX, como é que ele ia se comportar durante o ano. Então, a gente está com muita segurança de que a gente vai ficar dentro do guidance, que é 18,5 bi, mais ou menos 10%. E uma das grandes seguranças que a gente tem é porque a maioria dos grandes projetos já estão contratados, né? Então não tem muitos sobressaltos para a gente dar esse ano. A nossa previsão é de que a gente cumpra realmente. Obrigado, Renata. Obrigado, Silvia, Fernando. Vamos às próximas perguntas do Matheus Enfield, do UBS. Matheus, a palavra está contigo. Bom dia, boa tarde. Minha primeira pergunta é em dividendos. Da forma como a política é montada, nas nossas contas, pelo menos, com o petróleo próximo ou abaixo de $60 o barril, pode ser necessário que a Petrobras tenha que emitir dívida para pagar o dividendo da fórmula de 45% do fluxo de caixa livre, da forma como a companhia olha. Se chegar nessa situação, não faria sentido mudar a política, dado esse preço de petróleo que a gente está vendo na tela? Então, acho que essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, em GLP, a gente entende que existem restrições ou uma concentração no suprimento e uma dependência grande na companhia no mercado de GLP. E daí, entender como é que a companhia enxerga a competição no setor, dado custos mais altos de infraestrutura de importação, e como pensam ajustes de infraestrutura para aumentar a disponibilidade de GLP no mercado, seja via mais importação, seja em aumentar o output das refinarias, como está no plano de revamp dos próximos 5 anos. São essas duas. Obrigado. Obrigado, Matheus. Vou passar primeiro para o Fernando, depois passo para o Schlosser a tua segunda pergunta. Fernando. Matheus, boa tarde.
Bom, inicialmente eu gostaria de reiterar o nosso compromisso com o dividendo ordinário dentro da metodologia, né? 45% sobre o fluxo de caixa livre. Ela é uma metodologia que ela é autoajustável, porque a base, que é o fluxo de caixa livre, à medida que ele aumenta, aumenta, e o contrário também é verdadeiro, então ele vai se ajustando conforme for a base que a gente tem, né? Quanto à dívida, eu acho que vamos lembrar lá quando a gente definiu o planejamento estratégico no final do ano, o que a gente definiu? A gente modificou o tamanho da dívida, né, do limite da dívida, né, para 75 bilhões de dólares, ele era 65, e ele tinha e ainda tem 3 principais motivações. Uma era eventuais investimentos que a gente não conseguia enxergar naquele momento, ainda não conseguimos enxergar, que fizesse sentido ter um aumento da dívida, e por isso a gente trabalhou com uma dívida lá na ordem de 65 bilhões aproximadamente. A outra questão era para acomodar o afretamento, porque com o início do primeiro óleo, né, de Dona Maria Quitéria e o Tamandaré, teve um impacto, o Almirante Tamandaré, teve um impacto no gravamento da dívida, então a gente reconheceu dívida no primeiro óleo, né, e isso estava esperado, e lembrando que quando tem o primeiro óleo, está associado com receita, então um aumento de dívida com uma receita associado, que é bem bastante positivo. E a terceira questão é a gestão de caixa. A gestão de caixa, se tivesse alguma modificação no cenário, como, por exemplo, o próprio preço do Brent, eu ter flexibilidade no sentido de acomodar o fluxo de caixa da companhia e, com isso, seguir a vida, passar por turbulências que poderiam estar acontecendo. Então, nada muda no limite da dívida, no cerne da dívida, continua 75, né? E é possível que isso, o 65 que a gente definiu como uma meta, né, como um objetivo durante todo o planejamento estratégico, 25-30, possa ter oscilações em cima disso, mas com o compromisso nosso de manter o pagamento ordinário de dividendos. Quanto ao extraordinário, embora não falado, vai depender muito da capacidade de geração de caixa. Se tiver caixa acima do nível que a gente entende adequado, a gente fará, sem dúvida, a distribuição via dividendo especial. Obrigado, Fernando. Schlosser, sobre o GLP, por favor. Ok, Matheus, a questão do GLP, da infraestrutura, o que a gente tem preparado aí para futuro, né, é um incremento da produção de GLP. Os investimentos em refino e ampliação de capacidade são muito focados na produção de diesel, mas também há um incremento da produção de GLP. Em termos de infraprodução de GLP no país, o fato mais relevante é o Boaventura. Então, nós temos a partida de 2 trens de tratamento de gás, de processamento de gás natural, na qual você tem uma produção bastante significativa. Então, essa infraestrutura que partiu agora vai ter uma produção relevante e todo o aspecto logístico, né, de distribuição de GLP está sendo planejado pela área. Existem projetos de investimento de terceiros, de empresas, especialmente no tocante a distribuidoras, que estão no papel já faz um tempo significativo, mas que efetivamente não têm se materializado e que, obviamente, ajudariam muito nessa questão do abastecimento e suprimento de GLP. Mas a companhia vem incrementando a produção de GLP, especialmente, eu acho que a magnitude que nós temos é o Boaventura. Eduardo, só para fazer um complemento, Matheus, claro. Né, que antes de fazer aumento de dívida, além do esperado que a gente tem, a presidente nos trouxe aqui uma mensagem bastante importante, que é a austeridade. Né? Então, a gente tem 3 grandes frentes, que eu já falei antes aqui para todo mundo, né? E a gente vai seguir com esse plano de austeridade no limite. Tem medidas de curto prazo, que se a gente consegue identificar e fazer reduções mais de curto, mas tem também medidas de médio e longo prazo, mas dentro do planejamento estratégico que a gente tem aqui, tá? Então, só para não ficar com a impressão de que simplesmente vamos aumentar a dívida. Não é isso, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado, Schlosser. Vamos agora às perguntas do Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, Rodrigo, você pode prosseguir?
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Queria, na verdade, explorar um ponto específico, e ele aqui é sobre margem equatorial. Eu acho que a gente teve alguns avanços aqui recentemente no assunto, né? Pelo menos nos parece aqui olhando de fora. Então, queria talvez pegar com vocês aqui um pouco de uma atualização do que é que a gente pode monitorar e esperar aí, eu diria que para os próximos meses em relação ao processo de licenciamento e, eventualmente, o começo do processo exploratório na região, caso vocês tenham a licença aprovada. E ainda nesse mesmo assunto, eu queria entrar em uma outra visão, talvez um pouco mais de longo prazo, e envolver o plano de negócios aqui, né, no assunto da margem equatorial. Imagino que a gente não tem todos os detalhes, mas imagino que a gente já tem uma parte relevante de parte exploratória ali já incluída no plano, né? Acho que você já vem planejando isso há bastante tempo, mas caso a gente venha passar ali para um processo de desenvolvimento dos ativos na região, como é que a gente acha que o plano de negócios pode suportar esses investimentos adicionais de CAPEX ali, de desenvolvimento na região? Se vocês estariam dispostos a eventualmente compartilhar esses ativos com outros parceiros para ajudar a financiar esses projetos, ou eventualmente fazer um processo de reciclagem de portfólio, né, de outros ativos na margem leste para eventualmente financiar ali o desenvolvimento da margem equatorial. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Vou passar para a diretora Silvia e para a diretora Clarice. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Realmente, a margem equatorial, a gente está com toda essa expectativa, né? Só para saber, já fizemos todos os requisitos do IBAMA, já foi entregue pela diretora Clarice, né? Todo o último centro de despetrolização que fica lá no Oiapoque, temos dois, um em Belém e um em Oiapoque, aguardando apenas que o IBAMA dá 40 dias já para ir lá verificar se está tudo certo. Já estamos com a sonda sendo acostada aqui da Bahia, retirando todo o coral-sol, que é o requisito para a gente fazer o movimento da sonda, né? Então, o que a gente está precisando agora é ir até a sonda, ter essa aprovação e a gente fazer essa perfuração. A gente está previsto para a margem, nesse nosso planejamento estratégico, 3 bilhões de dólares, né? E aí, o primeiro poço para esse ano, e nós estamos previstos aí para toda a região da margem equatorial 15 poços ao longo desses 5 anos, né? Então, o que a gente, uma vez tendo a descoberta, a gente começa a tentar programar a delimitação do campo, etc. Então, a gente tem margem de arranjo dentro do nosso orçamento aqui para fazer isso. Agora, a unidade de produção, até ela chegar, são mais 4, 5 anos, uma vez delimitado o campo, né? Então, isso já passa do nosso limite desses 5 anos, e a gente pode fazer uma reprogramação já dentro do planejamento estratégico futuro. Porém, o que a gente precisa é, de fato, fazer a descoberta para a gente poder pensar melhor com mãos à obra para fazer a produção, né? Mas só para falar, enquanto isso, a gente não está dependendo só disso, a gente tem mais outros tantos poços a perfurar aqui na margem sudeste, são 15 poços ao todo, incluindo no exterior, com poços também lá na Colômbia e na São Tomé e Príncipe, que a gente está com uma previsão de poços também. Então, a gente tem à frente aqui de otimização da produção dos campos dos nossos ativos que nós já temos, Bacia de Campos e Santos, né? Aumentando a eficiência, melhorando poços complementares para aumentar a produção dos ativos que já temos, investindo aí fortemente para que a gente consiga a licença na margem equatorial, mas, enquanto isso, outras áreas estão sendo atuadas, como é no caso aí do poço da Colômbia e também de São Tomé e Príncipe, e mais para o final do ano, início do ano, na África do Sul. Boa tarde. Rodrigo, eu acho que essa pergunta é ótima, porque ela nos dá a oportunidade, inclusive, de trazer para vocês. Nós acabamos de realizar um simulado interno da Petrobras, lá no Oiapoque, com mais de 2 centenas de pessoas envolvidas. Fizemos todos os exercícios, né, de resposta à emergência, de resgate de fauna, de tratamento de fauna. Em todos esses exercícios, nós estávamos com o resultado dentro dos manuais do IBAMA.
Então, isso é muito importante porque mostra que a gente está de prontidão, né? A Silvia já trouxe aqui as informações para vocês, inclusive da limpeza da sonda. Já entregamos a base de fauna licenciada, né, com licença de operação pela SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente do Amapá, com a BITSE, e também levamos para o OEAPOC todo um contingente de equipamentos, né, e também de pessoas capacitadas para a resposta à emergência. Tudo aquilo que compõe os nossos centros de defesa ambiental também estão lá no OEAPOC. Nós temos semanalmente comunicado ao IBAMA, formalmente, inclusive, de todos os passos que a empresa está dando e demonstrando, sem dúvida nenhuma, nossa prontidão para realizar a avaliação pré-operacional, que é uma fase anterior à licença de operação. Obrigada. Obrigado, Clarice. Obrigado, Silvia. Vamos agora às perguntas do Gabriel Barra. Gabriel, por favor. Gabriel, você nos ouve? Pessoal, consegue me ouvir? Perfeitamente, Gabriel. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, Nardi. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas aqui do meu lado. Acho que a primeira, a gente, acho que recentemente teve o ATC, acho que até peguei uma apresentação da Renata aqui no ATC. E acho que esse tem sido um tema importante aqui para a companhia, né, principalmente na contratação, não só de serviço, mas também de novos projetos, né? Então, acho que nessa apresentação, a Renata até ela fala bastante sobre a questão dos barcos, de embarcações aqui no Brasil. E, recentemente tiveram algumas notícias também da Magda tendo reuniões com algumas pessoas dos setores, até com pessoas de outros países, tentando trazer investimento para o país e em relação a estaleiros. Eu queria ouvir um pouco da Renata sobre, talvez, como resolver essa equação, né? Acho que com esse cenário de óleo mais baixo, a gente tem visto também a indústria de serviços talvez um pouco mais conservadora aqui em investimento, no momento que a indústria já está tight. Tá? Então, se pudesse até trazer um pouco desse feedback do OTC, o que você ouviu por lá, como seria a forma aqui de equacionar esse problema na visão de vocês, enfim, eu acho que é um ponto importante aqui para a companhia. O segundo ponto sobre o mercado de gás, né? Tiveram algumas perguntas sobre o mercado de gás aqui, e a gente, já há um bom tempo, o Brasil tem discutido, né, sobre a abertura do mercado de gás, sobre o preço do gás aqui no Brasil. E aí tem muita essa discussão também sobre até o gás release, né, como baratear o preço aqui no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também sobre isso, né, como que deveria ser a estratégia da companhia, até olhando agora, né, essa entrada do Complexo Buenaventura, né, com mais capacidade, mais gás, no mercado que tem uma certa dificuldade aqui de crescimento, né, do lado da demanda, e com ainda um preço ainda muito elevado. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre estratégia. Vocês assinaram até alguns contratos aqui no Mercado Livre com a indústria de cerâmica, etc. Então, eu queria ouvir um pouco da estratégia de vocês para o mercado de gás e como isso deveria impactar o resultado da companhia daqui para frente. Obrigado. Vou começar com a diretora Renata. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. Depois a gente passa para a segunda. Renata, por favor. Oi, Gabriel. Realmente a gente está fazendo assim, a gente está numa toada de simplificação dos nossos projetos, né? Eu já tinha comentado algumas outras vezes, falando de novo de peso do topside dos projetos, que isso aí é uma das medidas de complexidade. Quando a gente fez os primeiros replicantes, que foram FPSOs instalados lá no campo do pré-sal, o peso desses topsides não passavam de 30 mil toneladas, né? Os de Búzios estão passando de 60 mil toneladas. Então, assim, a gente realmente precisa voltar para o básico. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo. A gente pegou um projeto lá dos replicantes e o que a gente precisa fazer? O mínimo de alteração para que a gente faça um projeto enxuto, né? Então, a gente fez esse trabalho, concluímos já esse estudo e estamos implementando em vários projetos, que nem eu já falei, de Albacora, já está bem mais simples. Implementamos várias simplificações em CEAP 1 e 2, inclusive, por conta disso, os próprios licitantes pediram mais 60 dias para poder fazer essa licitação. Mas não é só o FPSO que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar o subsea também. A parte de subsea, no último ano, né, ele deu assim, um crescimento enorme, até por conta de falta de
competição, né? A gente estava com praticamente 2 fornecedores. A gente trabalhou bem forte com o mercado, fomos buscar outros fornecedores e na última licitação a gente teve uma grata surpresa de ter 4 propostas, veio bem abaixo do que das outras licitações que a gente tinha feito. Então, o que a gente tem feito é isso, buscar mais fornecedores. A gente foi realmente na China para ver se a gente consegue atrair parceiros para os estaleiros brasileiros, né? A gente, como empresa, e assim como todas as empresas, a gente prefere ter os nossos fornecedores aqui perto, até por conta dessa situação atual que a gente tem de geopolítica. É importante que a gente tenha mais segurança no fornecimento dos nossos projetos, que eles sejam feitos aqui no Brasil. Lógico que com qualidade, com o preço que a gente é competitivo, com o prazo adequado, a gente não vai abrir mão desses fatores. Mas a gente quer fazer aqui no Brasil e estamos convidando parceiros de outras empresas, de outros países, para vir para cá. Um exemplo é de Singapura, né? A Citrium, que é a junção da antiga Keppel FELS com a Jurong, ela tem 2 estaleiros no Brasil, totalmente lotados. O de Aracruz, quando a gente chegou, estava com 1.800 empregados, hoje está com 5.000. O de Angra dos Reis também está com 5.000 e está com tanta demanda que ele já está espalhando para outros parceiros, como Nuclep, Epsi, Metame, ou seja, já está fazendo um grande movimento no mercado. Então, qual que é a nossa estratégia? Simplificar projetos e atrair mais fornecedores para que a gente tenha maior competitividade nos nossos processos licitatórios. Obrigado, Renato. Para a segunda pergunta, vou passar para o diretor Tomasquim. Tomasquim, por favor. Então, Gabriel, você tem razão, né? Nós estamos num ambiente muito mais competitivo, né, que a gente tinha no passado. Em cerca de 3 anos, com a questão da abertura, nós estamos com 19 supridores no mercado, né? Então, ou seja, 19 potenciais competidores, né? Isso coloca para a gente o desafio justamente da gente conquistar novos clientes, né? E para isso a gente tem feito uma política bastante agressiva, né, de preços competitivos que tem surtido efeito, né? Nós já anunciamos aí nos últimos períodos uma série de consumidores livres que assinaram contratos com a Petrobras e nós temos aqui, não podemos falar agora, mas estamos em negociação com vários outros, né, e que vão ser anunciados no decorrer aí, conforme forem fechando os contratos. Nós temos, inclusive, uma política, porque os nossos contratos com as distribuidoras têm uma cláusula que a gente reduz o contrato caso o consumidor livre dela saia para fazer um contrato no Mercado Livre. Então, a saída dos consumidores não tem também prejudicado as distribuidoras de gás. Então, a gente está vendo, esse é um novo ambiente, e é um ambiente que a gente considera que nós estamos preparados aí e justamente vamos continuar lançando os produtos novos para justamente conquistar uma parcela maior do mercado. Obrigado, Tomasquim. Vamos às próximas perguntas do Luiz Carvalho, do BTG. Por favor, Luiz, a palavra está contigo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de fazer algumas perguntas. Eu também tenho 2 aqui. Talvez a primeira para a diretora Renata, tentando voltar num comentário, numa das perguntas aqui, né, em função do comentário inicial da presidente Magda sobre redução de custos, simplificação desses projetos e tal. Eu estava tentando aqui quantificar, vamos dizer assim, o potencial impacto dessas simplificações, dessa redução do peso, né, do topside. A gente via FPSOs, né, que saíam num custo total ali de $2,5 bilhões há um tempo atrás, e esse número saltou para 4 bi, né? Então, se vocês têm alguma estimativa, alguma expectativa em relação ao custo dessas unidades para frente, se fica
entre 2,5 bi e 3 bi, se fica entre 3,5 bi e 4 bi de dólares, e, obviamente, como isso conversa com o time financeiro em relação a um impacto no CAPEX total projetado para o plano. A segunda pergunta, talvez para o diretor Fernando, que é sobre a alavancagem, né? Nesse TRI, a gente viu a alavancagem líquida da companhia bater quase 1,5 vezes, né? Vindo de 0,8 há um ano atrás, a dívida bruta batendo ali 65 bi de dólares, um pouquinho mais perto do limite dos 75, e vocês já estão ali com caixa, vamos dizer assim, perto do mínimo, né? Do ideal, vamos dizer assim. E vocês mostraram na apresentação, foi muito legal, até a flexibilidade, né, a resiliência do CAPEX em diferentes níveis do petróleo. Então, a minha pergunta é sobre como vocês enxergam o nível ideal, o nível máximo de alavancagem, principalmente num cenário, vamos dizer assim, de petróleo mais baixo, dado o contexto que a gente está vivendo. Obrigado. Vou passar para a Renata a primeira pergunta, depois o Fernando responde a segunda. Oi, Luiz. A nossa expectativa é que as plataformas fiquem abaixo de 3,5 bi. Tá? Essa é a expectativa nossa. Cada projeto, lógico, depende da complexidade da plataforma, mas a nossa expectativa é que não passe de 3,5 bi. Obrigado, Renata. Luiz, não te agradeci pelas perguntas. Obrigado também, Luiz, pelas perguntas. Vou passar para o Fernando responder a segunda. Fernando, por favor. Bom, Luiz, tudo bem? Bom, primeiro a questão que o arrendamento, ele é 70% aí do nosso alavancagem, né? E o arrendamento ele está associado na sua grande parte à geração de receita. Então, quando a gente fala da alavancagem de uma empresa que tem arrendamento, temos que considerar esse ponto. A alavancagem financeira, ela é bem menor nesse sentido. Mas quando a gente está discutindo, a alavancagem está associada com o endividamento, que é o teto de endividamento que a gente tem. Ninguém imagina fazer algo que esteja fora do limite de endividamento, 75 bi, né? É para baixo ainda isso. E é óbvio, a gente, enquanto gestor financeiro, é algo que a gente sempre está olhando, ver a sustentabilidade, geração de caixa, capacidade de pagamento. Então, é nesse sentido aí que a gente vem discutindo a nossa alavancagem. Obrigado, Fernando. Vamos para as próximas perguntas da Liliana Yang, do HSBC. Por favor, Lili, pode prosseguir. Oi, obrigada também pela oportunidade. Vocês discutiram bastante sobre o nível de execução do seu plano de investimentos para 2025, mas eu queria entender um pouquinho melhor que fontes de pressão de custos vocês estão vendo hoje e se não haveria a possibilidade de executar o CAPEX acima dos 18,5 bi que está no orçamento. Acho que o doutor Fernando citou o câmbio como uma ressalva, né? E essa mesma pergunta também queria ver para 2026. Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda, se me permitirem, vocês podem discutir qual que é o status dos planos de investimentos em fertilizantes, né? E também se tem algum estudo em andamento para ver qual que vai ser a estratégia de crescimento da Petrobras em petroquímicos, né? Se os estudos nesse sentido avançaram. Obrigada. Obrigado, Lili. Eu vou passar primeiro para Renata e depois passo para o William responder sobre fertilizantes petroquímicos. Renata, por favor. Liliana, não estamos vendo a possibilidade nenhuma de passar do nosso guidance de CAPEX. Tá? A gente tem aqui o diretor Fernando aqui, olha para mim feio, fica me cobrando aqui para eu não passar, e a gente está com um planejamento muito alinhado, e até porque já estão contratados, ou seja, o preço já está definido. Então, não tem o porquê ter um valor superior ao que a gente previu. Para 2026, a gente está, nesse momento, fazendo planejamentos para o próximo quinquênio, né? Então, a gente não tem o valor de 2026 ainda, mas, com certeza, o que for definido, a gente vai cumprir. Obrigado, Renata. William, por favor. É a Liliana. Liliana. Ô, Liliana, obrigado pela pergunta. Bom dia a todas e a todos. Tanto petroquímica como fertilizantes estão, né, aliados com o nosso planejamento estratégico, né, aprovado pelo nosso conselho, dado que a companhia é uma companhia de energia integrada e, portanto, fazem parte então, do nosso portfólio de investimentos e também de
geração de valor para a Petrobras, né, para a nossa companhia. No caso de fertilizantes, nós já estamos agora no mês de maio, terminando a manutenção programada da planta da Fafem do Paraná, e estamos, então, a partir do final do mês, dando início à operação dessa planta, né? Em relação à Unigel Procgel, nós aprovamos, tanto a Unigel como o nosso conselho aprovou o acordo para o TEP, né, a solução de pendências, termo de encerramento de pendência na Câmara Arbitral, e com isso nós vamos então proceder, depois do acordo da homologação, nós vamos, junto da arbitragem, nós vamos então proceder à licitação para, a partir de outubro, também estamos voltando a operar as Fafem Bahia e Fafem Sergipe, e já de volta para o portfólio da Petrobras. O acordo prevê a cessação do arrendamento e o retorno dessas plantas para os ativos Petrobras, né? E o FN3, não sei se a Renata quer concluir, mas nós estamos aí em fase de licitação, né? E segue de vento em popa a licitação para que a gente possa dar sequência ao FN3, com o início de algumas atividades já de armazenamento e vendas em 26, né? E o término da planta e operação em plena carga, 28 e 29. Quer comentar uma coisa, Renata? Obrigado, pessoal. É Não, isso. é Ah, isso. perdão, desculpe, Renato. Petroquímica, deixa eu te passar. Você complementou a FN3. Petroquímica, nós estamos buscando também oportunidades. A Braskem anunciou umas 2 ou 3 semanas, como fato relevante, então, o kickoff entre os acionistas Petrobras e Novonor para ampliação do Polo do Rio, do Polo Gasquim do Rio de Janeiro, visto que nós já partimos, então, o trem 1 do Boa Ventura ex-Comperd, estamos a partir do trem 2, portanto, teremos etano à disposição para uma ampliação de 50% de capacidade de produção de polietileno do Polo do Rio, então, investimento Petrobras Novonor. Temos também, com mais uma sobra que vamos ter de etano no Polo, estamos analisando, está em fase 1, está em fase de avaliação, né? Plantas de ácido acético, plantas de monoetileno glicol, isso é oportunidade na área de petroquímica. Também, dentro da visão de transição energética, nós já fizemos um teste de produção de eteno verde na Recap, e estamos, a partir de julho, na RPR, na Refinaria Rio Grandense, que é a nossa refinaria com nossos sócios Braskem e Grupo Ultra. Estamos, a partir de julho, na primeira fase da transformação da refinaria numa biorefinaria, já operando o craqueamento catalítico, que produz gases e naftas para a produção de gasolina de alta octanagem. Já estaremos, então, operando somente com renováveis, esse FCC, esse craqueamento, produzindo a nafta verde, o eteno verde, que são matérias-primas também para a área de petroquímica. Então, nós estamos tanto na área de matéria-prima como na área de plásticos, trabalhando sim em oportunidades, investimentos que gerem valor para a companhia nessa área de petroquímica, até porque, né, cada vez mais essa sinergia e essa integração entre refino e petroquímica vem se fazendo presente a nível mundial nas grandes meios aí de petróleo que são integradas. Renata, por favor. Só complementar o FN3, a gente está com a licitação na rua, com a perspectiva de receber as propostas em junho. E o que eu posso falar é que o mercado está bem animado. A gente está vendo bastante interesse nos 9 pacotes que nós colocamos na rua, muitas perguntas sendo feitas na sala de colaboração lá da Petronect. Então, a gente está bastante animado com esse projeto também. Obrigado, William. Obrigado, Renata. Vamos às próximas perguntas do Regis Cardoso, da XP. Regis, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Eduardo. Obrigado a toda a diretoria da Petrobras pelo espaço para perguntas. Eu tenho uma aqui em particular na produção. Teve um cronograma importante de entrada de plataformas e várias delas ainda estão em ramp-up. Não sei se vocês poderiam talvez comentar aí o que é a trajetória dessa curva de produção ao longo do ano. Eu sei que a gente tem um guidance para a média de 25 fechado, mas imaginando, não sei se ainda tem em algum momento concentração de parada de produção, ou se seria possível talvez comentar o que é o ritmo de produção ali no dezembro, né? Saída de 25 no final do ano, dado o ramp-up dessas plataformas. E talvez eu ia pedir talvez alguns exemplos aí do que tem de eventualmente flexibilidade no plano de investimento
para fazer o ajuste nesse preço de petróleo mais baixo que a gente discutia mais no início do call. Eu fiquei aqui ouvindo com a impressão de que talvez tenha um potencial para mudança de escopo nos top sites das plataformas, não sei se já nas contratadas ou talvez as que não estão contratadas lá no horizonte do plano de 5 anos. Obrigado. Posso começar aqui? Silvia e Renata, por favor. Regis, dentro da programação da produção, a gente está com aquela previsão e toda a nossa produção fica dentro de uma análise de risco que tem sido bastante consistente e bastante nos tem dado bastante segurança, né? Então, a gente, ano passado, ficou dentro do guidance, dentro dessa faixa, em 2,7. Estamos prevendo para esse ano de 25, ficarmos na faixa de 2,8. Né? E, com isso, essas plataformas principais, que são as que chegaram de Mero e de Búzios, entrando em produção. Né? Chegando o ramp-up, principalmente Mero 3, lá no segundo trimestre, tá? O Almirante Tamandaré no final de 25 também, e o Mero 4, que é o Alexandre Gusmão, no ano que vem. Então, isso aí já está dentro da nossa previsão de produção. Né? Fora isso, também os ramp-ups dos projetos de revitalização. Quer dizer, praticamente todos esses estão previstos e todas as paradas programadas também estão previstas. E a gente pode falar, assim, uma média de 260, 270 mil barris por dia, que é o que a gente deixa por conta das paradas programadas. Isso já está dentro da nossa análise de risco. Tá? Inclusive, eventuais paradas para a ANP e IBAMA, a gente tem buscado fazer essa análise de risco para dar mais segurança nesse resultado de 2,8 até o final de dezembro de 25. Renata. Leandro, a gente não faz alteração em projeto que já está em execução, porque é o inferno para a gente, né? Para a gente aí gera aditivo, gera claim. Então, o projeto que está em execução não se mexe, a menos que seja alguma coisa assim de segurança, conformidade, alguma coisa muito gritante, a gente não muda projeto, a gente muda os projetos que a gente ainda não contratou. Então, a gente está trabalhando fortemente nesses projetos que a gente ainda está em processo de contratação ou ainda vai iniciar o processo de contratação. Tá? Então, e a gente não está vendo mudança por enquanto. Como foi dito, os nossos projetos são resilientes a um Brent de 45, então não tem perspectiva de a gente fazer alteração. Agora, a simplificação, a toada vai ser essa daqui para frente, simplificar os projetos e trazer mais fornecedores para que a gente tenha mais competitividade nos certames. Obrigado, Silvia. Obrigado, Renata. Obrigado, Regis, pelas perguntas. Vamos agora às perguntas do Jorge Gabrich, do Scotiabank. Por favor, Jorge, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde aqui para pegar minhas perguntas. Rapidinho, eu queria saber, né, a gente viu o fator de utilização nas refinarias caindo aí no primeiro trimestre. Como é que a gente pode pensar aí na perspectiva de normalização da carga nos próximos trimestres? E a segunda, a gente viu uma tarefa aí, né, bem sucedida na antecipação, né, dos sistemas de produção. Quais os aprendizados aí operacionais e contratuais que foram formalizados para o futuro e se tem alguma oportunidade de algum outro sistema de produção ser adiantado aí que vocês estão olhando? Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Jorge. Vou passar primeiro para o William, depois para a Renata. William, por favor. Jorge. Ô Jorge, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o nosso fator de utilização ele ficou muito bom. Tá? Eu diria que ele não reduziu. Por quê? Parece um paradoxo, mas não é. A gente conseguiu manter o nosso fator de utilização das refinarias no primeiro trimestre em 90%, acima de 90%, um trabalho muito forte do Refino junto com a área de comercialização e logística da companhia, mesmo, não sei se você lembrou, com a parada para revamp e manutenção programada da Renest. A Renest é uma refinaria que ficou parada durante 60 dias nesse TRI, por quê? A gente fez uma manutenção programada grande, nela paramos destilação, paramos o coque, paramos as 2 unidades de tratamento de diesel e nafta da refinaria e também fizemos o revamp da destilação de 115 para 130 mil, além
da manutenção na S-Inox e partir da S-Inox, a unidade de abatimento de enxofre, para possibilitar a gente chegar nos 130 mil. Então foi uma parada longa, grande, mas que mesmo com esta parada nós conseguimos, com o planejamento logístico de comercialização da companhia e a alta disponibilidade das outras unidades do refino, manter o nosso fator de utilização acima de 90. Nós temos esse ano ainda a parada agora em julho da refinaria de Cubatão, com 2 unidades, uma delas o Coque, né, que é basicamente produtora de diesel, de S10. Nós temos também a parada no final do ano para o revamp da Replan, revamp de uma das destilações da Replan. Nós vamos revampar, a Replan vai ser revampada para 73 mil metros cúbicos dia de carga. Nós estamos falando aí de quase 450 mil barris dia, uma grande refinaria, né? Estamos ampliando mais ainda e produzindo mais diesel S10. E a parada da Revap no final do ano também a partir de setembro para a destilação e ampliação da unidade de HDT para também a gente produzir mais diesel S10. Então são 3 paradas, mas que elas, pelo tamanho e pelo tempo, que será um tempo muito mais curto que a parada da Renest, a gente espera sim o fator de utilização em alguns meses, inclusive na faixa de 95, 96 e uma média em 92, 93%, que é o que está previsto no nosso planejamento estratégico. Tá? Então está na mão, está tranquilo e a confiabilidade da refinaria segue muito boa. Pra você ter uma ideia, na disponibilidade operacional, com o indicador internacional acompanhado pela consultoria Solomon, nós já temos 6 das 10 refinarias no primeiro quartil do indicador Solomon. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Renata. O que a gente aprendeu, né? Primeiro que a gente está fazendo um acompanhamento muito mais de perto de tudo que é feito nos estaleiros, né? A gente chega até discutir quais as soldas que vão ser feitas naquele dia, né? Então, isso é uma coisa para que a gente realmente tenha... Não se travou? O áudio está indo? Então, a gente... Primeiro é isso, a gente tem feito isso nos estaleiros para que a gente garanta e até antecipe entrega. Assim, a Silvia fala que cada gota de óleo importa, a Magda falou cada dólar, e para mim é cada dia, né? Cada dia de antecipação importa. Então, a gente trabalha constantemente em antecipar. E o que a gente está fazendo de diferente já depois que a plataforma já está pronta? Porque aqui a gente, quando chega a plataforma, você tem que ancorar, você tem que fazer a interligação dos poços através de linhas nas plataformas. A Magda comentou que o Alexandre de Gusmão a gente teve a ancoragem recorde. O que a gente fez de diferente? Antes de chegar à plataforma, lançamos as estacas torpedo, que são as estacas que fazem a ancoragem. Quando chegou à plataforma, as estacas já estavam lá, era só pegar a linha e ancorar na plataforma. Então, tudo que a gente consegue fazer, que a gente esperava a plataforma chegar, para começar a fazer em termos de subsea, lançamento de linha, ancoragem, a gente já faz antes da plataforma chegar, que quando ela chegar, a gente já está com boa parte do serviço feito. E isso tem ajudado a gente a antecipar muita coisa. Outra coisa que a gente está fazendo de diferente é as plataformas afretadas, elas vêm tripuladas já. Quando chega, elas vão direto para a locação. E elas falam que já estão quentes, já estão aquecidas, as plataformas já estão com todo o sistema ligado. E as plataformas próprias nossas, antigamente, como que a gente fazia? Traz aqui para o Brasil, fica aqui parada na Baía de Guanabara, aí sobe a tripulação, aí começa a ligar todas as máquinas, demora mais de 15 dias para ter tudo rodando, para depois ir lá para a locação. P-78, a gente vai fazer já uma viagem tripulada. Ela vai sair de Singapura, já tripulada, quando chegar vai direto para a locação, e com isso a gente vai ganhar pelo menos um mês de antecipação no início da produção. Então, são coisas que a gente tem pensado a cada dia, o que a gente pode fazer diferente para que a gente antecipe a produção. Cada dia importa aqui para a gente, tá bom? Obrigado, Renata. Obrigado a todos e a todas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta adicional, elas podem ser enviadas sempre para o nosso time aqui de relacionamento com investidores. Eu vou passar para o Fernando para fazer algumas considerações finais. Por favor, Fernando.
Então, agradecer a todo mundo também pela participação, né, de acompanhar aqui a Petrobras. Para a gente é bastante importante esse momento, né, e deixar uma mensagem final do ponto de vista que toda a companhia está bastante ciente, né, da situação, da volatilidade que estamos experimentando, do patamar do preço do Brent, né? Estamos aqui imbuídos em fazer avaliação de diversos cenários, né, com choques, para a gente entender como isso se comporta e quais são os efeitos que trariam nos números do balanço da companhia, na produção, também no CAPEX, caixa, dívida. Então, tudo isso está sendo bastante simulado e discutido, de forma que a gente tome as melhores decisões, as decisões no momento certo, uma decisão técnica, que é assim que a gente consegue ter a melhor forma de evoluir com a companhia, né? Temos as medidas de austeridade também, que a gente avalia que serão bastante produtivas e estamos em estudos bastante avançados nesse sentido. Isso vai trazer também segurança para a companhia. E a gente nunca pode esquecer que nossos projetos são de longo prazo. Então, uma decisão de curto prazo, sem considerar o longo prazo, né, de produção, por exemplo, para a gente, entre a exploração e o primeiro óleo, a gente está falando em 7 anos. Então, não é um horizonte tão curto que a gente deve tomar uma decisão. Obviamente, tem que ser considerado, né, para a gente tomar a melhor decisão, mas a gente tem que ter esse horizonte de longo prazo, né? Então, é nesse sentido que estamos trabalhando aqui, toda a diretoria, né, estamos preocupados com esse momento, mas bastante otimistas, tanto com a capacidade de aumento de produção, quanto a resiliência que nós temos aqui, tudo isso já espelhado no nosso planejamento estratégico. Então, desejo um bom dia aí para todos, uma boa semana e até o próximo evento.